Agora entramos aqui numa área mais fechada, mais florestal, né? Parece um bosque. Tá até mais fresquinho. Está começando mais uma aventura. Hoje nós estamos fazendo o percurso saindo da Pova de Varzim, do método da Pova de Varzim até Rates, que é uma freguesia aqui do Conselho da Pova de Varzim. E vamos mostrar esse lugar incrível que tem uma história muito entrelaçada com a história do Brasil. Então bora com a gente para mais essa aventura incrível. E nós resolvemos vir aqui fazer essa caminhada da Pova de Varzim até Rates, né, da freguesia da Pova até a freguesia de Rates, porque a gente vai usar isso como um treino, né, um treininho para a grande travessia que a gente quer fazer e que a gente vai fazer muito em breve. É que então, aqui o percurso 14 quilômetros, ida, mais 14 km para voltar. Vai dar um total aí de 28 km, 28 km e meio. E já é uma ajuda já para o nosso treinamento, né? Porque a gente está meio parado e tal. Exatamente, a gente faz umas trilhas um pouco mais curtas. É claro que é muito diferente de você andar no plano para você andar na montanha, né? Sobe e desce e tudo mais. Mas pelo menos é um treino de resistência, porque andar 28 km em um dia não é uma brincadeira muito fácil. Mas a gente já tem algum costume, então eu acredito que a gente consiga fazer isso bem. E como o percurso aqui ele é plano, é reto, não tem subida, não tem descida, então Exatamente. vai ser fácil. Vai dar tranquilamente para a gente fazer sem maiores dificuldades. Qualquer coisa o Léo me carrega nas costas. Olha, aqui está dizendo que a ecopista foi inaugurada em 2021, 10 de julho. Eu lembro que a gente já caminhou aqui antes da inauguração, né? Só tinha uma parte que estava pronta, né? A gente deu uma caminhada aqui, fomos até Rates também. Sim, nós fomos até Rates. Foi um percurso difícil, mas a gente fez um caminho bem diferente. Pegou um caminho diferente, a gente só conseguiu entrar na ciclovia uma parte depois. A gente saiu da ciclovia, entramos para o asfalto, subimos uma montanha e conseguimos chegar em Rates fora da ciclovia. Aí conseguimos voltar pela ciclovia. Sim, aí a volta foi melhor. Ó, e aqui tem as informações de que você está caminhando, você tem que ficar pela esquerda, isso sentido Pova de Varzim, Famalicão. Vai pela esquerda, que a direita é para as bicicletas. E quando você está a voltar aqui para a Pova, você permanece também pela direita e as bicicletas estão na esquerda. Outra curiosidade aqui da ecopista, da ciclovia, né? É que essa parte aqui antigamente ela era uma linha férrea que ligava a Pova de Varzim até Famalicão. E a ciclovia, apesar da gente parar em Rates, ela vai até Famalicão mesmo. Então ela pega, digamos assim, toda a linha férrea que vinha do porto e tinha como se fosse uma troca, né, um ramal diferente aqui na Pova, que você ia até Famalicão. E o total dela, né, da ciclovia agora, é de quase 30 quilômetros, mas a gente vai fazer 14, porque depois para voltar caminhando mais 30 quilômetros é duro, né? 60 quilômetros num dia não dá. A linha férrea, que é essa linha aqui que liga, né, Pova de Varzim a Famalicão, ela foi inaugurada em 1881 e perdurou aí por 114 anos aproximadamente, até 1995, quando foi desativada. E como a gente falou, a ciclovia ela só foi construída, né, só foi inaugurada em 2021.
totalizando 26 anos em que digamos assim, esse caminho ficou completamente desativado e sem ninguém passando e sem utilização. Agora dá lugar a essa ciclovia muito bonita e que a gente gostou muito de fazer. Agora estamos passando aqui na freguesia aqui de Amorim. Freguesia? É freguesia, né? Eu li na Wikipedia que não é mais freguesia, que é extinta. Mas a gente sempre ouve falar que ainda existe a freguesia de Amorim. Inclusive a placa ali está escrito Amorim. Então eu acredito que não tenha sido extinta, não. Então, aqui tem uma igreja, a igreja de Santiago de Amorim, e ela tem uma história interessante, que existia aqui um senhor aqui da região, e ele estava imigrando para a terra de Veracruz. E ele fez uma promessa que se ele voltasse rico, né, fizesse fortuna lá no Pernambuco, né, que ele imigrou, ele construiria aqui uma grande igreja aqui para a região dele. Então ele imigrou, ele começou a trabalhar por lá, criou fortuna, né, mas na terceira geração da família dele, né, então os descendentes dele, brasileiros nascidos no Pernambuco, retornaram para Portugal, aqui em Portugal, para realizar a promessa, né, que ele tinha feito aqui de construir a igreja. E então em 1920 a igreja aqui de Santiago foi finalizada com doação, né, dessa família que se chama Os Bonitos de Amorim, ou Os Bonitos do Brasil, algo assim parecido. Mas é uma história bem interessante, né? E se você sabe mais sobre essa história, deixa aqui nos comentários para a gente conhecer mais sobre a história tanto da igreja quanto dos bonitos. E aqui em Amorim a gente tem que atravessar aqui a estrada, eu acho que essa aqui é a não sei qual é a N, mas é uma estrada nacional, eu acredito. Então tem que atravessar aqui a estrada para continuar na ciclovia. E logo em frente a gente tem já um sistema aqui. Ah, não é. Eu achei que era aquela coisinha de consertar a bicicleta. Mas era, aqui está desativado. Ah, é verdade, está desativado, porque aqui... Então eu estava correta. Infelizmente... Ui, tem até... Teia de aranha. Teia de aranha. Está desativada. Mas era para você consertar a bicicleta. Faz todo sentido, né? A gente está numa ciclovia. A gente vai passando aqui pela ciclovia e com o passar dos quilômetros, a gente vai vendo a paisagem em volta se configurar de maneiras diferentes, né? Às vezes a gente tem aqui uns campos de milho, às vezes a gente vê só construções, às vezes a gente vê pontes e vai mudando conforme a gente vai caminhando. Isso eu acho que é o legal de fazer uma caminhada dessa, ou até de bicicleta, né? Se você resolver fazer de bicicleta, de repente você consegue ir até Famalicão. São quase 30 quilômetros. Para quem quer fazer, de repente, o caminho de Santiago de Compostela de bicicleta, pode ser um bom treino. Exatamente. E aqui plantação de milho. Aqui era uma plantação de milho. Já foi colhida, se não me engano, é em setembro. Sim. Em setembro, lá nas minhas tias, é a época que ela faz a colheita. Normalmente acho que é setembro, final de setembro, de repente início de outubro, depende, né? Porque apesar das estações do ano elas serem bem definidas, às vezes escorrega, digamos assim, um pouquinho, às vezes o frio chega mais cedo um pouquinho, é normal, né? Chegamos aqui na freguesia de Terroso, já deu mais ou menos 5 quilômetros de caminhada. E aqui, como dá para ver, é uma área mais rural, ou seja, uma área que tem muito mais plantação, né? Plantação de cebola, plantação de couve, tem várias estufas ali atrás. E aqui na região também. E dizem que a cebola aqui da Pova é muito boa também, né? Porque pega o sargaço ali da praia como adubo. Sim, mas eu acho que a cebola que o pessoal fala, eu não sei se é exatamente daqui. É lá de Avelmar? Eu acho que é de lá de Avelmar, porque ela é plantada mesmo na areia, entendeu?
É o que as pessoas que a gente conheceu Então falou. a areia e o sargaço devem dar um sabor especial para a cebola. Para a cebola, exatamente. Mas se você sabe qual é a história da cebola e por que que a cebola, não sei se é da pova no geral ou de Aveiro-Mar, é tão mais saborosa do que as cebolas normais, deixa aqui nos comentários. Agora entramos aqui numa área mais fechada, mais florestal, né? Parece um bosque. Tá até mais fresquinho. É um bosque. Pode ser um bosque. Sei que tem vários eucaliptos, até sentindo aquele cheiro bom de eucalipto. Sim, tá um cheirinho bem gostoso de eucalipto. E acho que aqui tem várias trilhas. Tem vários porque trilhos aqui. Tem umas entradinhas, pelo menos. Eu não sei onde dá, né? Esses trilhos aqui. Porque realmente... Provavelmente para lá, aqui à minha direita, deve dar na estrada. Que é Sim. aquela estrada que vai para zona industrial aqui da região. Sim, mas não esqueça que essa ciclovia, ela faz uma curva. Então eu não sei se a gente já chegou na parte da curva ou não. Então pode ser que agora a gente já esteja bem distante da estrada. E daqui da ciclovia nós conseguimos observar o ponto mais alto da freguesia de Laundos, que é o Monte São Félix. Ele tem mais ou menos, se eu não me engano, 202 metros de altitude. Lá em cima tem a igreja de São Félix. Tem 2 moinhos antigos que hoje em dia virou alojamento local. Vocês podem até dormir lá no moinho. Também tem uma festa que tem uma procissão que sai da Pova de Varzim até aqui o Monte São Félix, ou vice-versa, eu não sei direito. Se você souber, deixa aqui nos nossos comentários. E já chegamos a 2/3 do caminho. Por enquanto está sendo uma caminhada leve, tranquila. É bem tranquilo porque é só em linha reta, não tem subida. Tem um ou outro aclive ou declive, mas é muito pouco para o corpo sentir. O corpo quase não sente. E quando chega lá, né, para a gente recompor nossas energias, procurar um café, vai com enquanto lá uma Superboc geladinha. É, exatamente. E a gente fez esse percurso em aproximadamente 2 horas, né? Um pouquinho menos de 2 horas. Significa que o nosso pace não está lá muito bom, mas é porque a gente para, filma, quer tirar umas fotografias, né? Na volta eu acredito que vai ser mais rápido porque a gente... Vai vir correndo. Não vai parar tanto. E sempre que vocês realizarem caminhadas longas, bebam água. Acho que a gente está chegando, hein? A estação ali, ó. Ah, Ali já tem o prédio da antiga estação ferroviária aqui de Rates. Ali já é o centrinho. Tem ali a igreja. A gente vai ali, vamos ali conhecer um pouquinho. Vambora. E já cansou, meu amor? Cansei um pouquinho. Logo agora que a gente chegou aqui, ó, estamos aqui em frente à estação antiga ferroviária aqui de Rates. Eu dei uma paradinha para descansar, mas é isso, né? Vamos continuar. Aqui é a antiga estação de comboio de Rates, que ligava a Pova de Varzim até Famalicão. Agora, todo esse percurso até Famalicão é uma ciclovia, e a ciclovia continua até lá, dá quase 30 quilômetros. E uma questão que a gente parou para pensar e a gente começou a se perguntar é que desde 1995 que não há mais comboios que passem aqui em Rates, principalmente, né? Porque em Famalicão a gente sabe que tem muita fartura de condução, mas aqui eu acredito que tem alguns autocarros, mas eu gostaria de saber para você, né, a sua opinião, se isso foi um problema, né? Se isso trouxe alguma dificuldade maior para você que vive aqui nessa região. Se a gente encontrar alguém, né, que assiste a gente, que é aqui da região de Rates, se
Se você souber como que é a logística agora e se atrapalhou a vida das pessoas aqui, deixa nos comentários. Com a sua opinião, é claro. E depois de 3 horas caminhando, chegamos aqui finalmente em Rates, que é a maior freguesia da Póvoa de Varzim e tem como sede a antiga vila, a vila histórica, né? A vila de São Pedro de Rates. Pelo menos é o que a gente leu na Wikipedia. Bom, segundo alguns relatos e informações que a gente pegou na Câmara, no site da Câmara da Póvoa de Varzim, os historiadores eles não têm um consenso sobre desde quando São Pedro de Rates é habitado. Mas alguns dizem que é pré-romano e outros dizem que é pelo menos no período de Roma, né? No período que Roma esteve aqui na Península Ibérica. Pelo menos nesse quesito, todos os historiadores aparentemente concordam. Essas informações foram retiradas do site da Câmara da Póvoa. Estamos aqui na praça, digamos assim, na praça que já foi pelo menos, não sei se agora ainda é, mas que pelo menos já foi a praça principal aqui de Rates. Dá para ver ali atrás pelo Pelourinho. E aqui do meu lado esquerdo está o Paço do Conselho e do meu lado direito agora tem uma capela. E São Pedro de Rates foi até conselho, eu acredito, né? Foi conselho e foi muito importante aqui em Portugal e teve a sua autonomia por 6 séculos. E nos anos de 1837, nos anos de 1836, passou a pertencer ao Conselho da Póvoa de Varzim, se tornando assim freguesia. E aqui temos o edifício aqui da Igreja de São Pedro de Rates. A Torre do Sino fica aqui para fora. Ali do lado da Lucene tem parece uns caixões. Parecem uns caixões. Uns antigos caixões ali. Isso aqui também eu já vi lá se eu não me engano, em Barcelos. Sim. Lá atrás do Paço, do antigo Paço lá em Barcelos. Paço do Conde. É isso mesmo, eu acho que dentro também tinha, né? Isso. A gente vai deixar parecido. o vídeo de Barcelos linkado aqui no card. Uma coisa interessante sobre a igreja aqui, né, de São Pedro de Rates, é que existia um templo românico, exatamente, do período de antes de Roma. E o templo, ele data mais ou menos do século 8 ou século 9. E aí, quando se tornou, né, essa região aqui se tornou Portugal, depois houve as obras de mudança e agora o templo é assim. E por volta de 1515, esse mosteiro ele foi descontinuado e transformado numa comenda da Ordem de Cristo. E uma curiosidade é que o primeiro titular da comenda foi Tomé de Souza, que nasceu aqui em Rates e também ele, no futuro, se transformou no primeiro governador-geral do Brasil, onde ele governou o Brasil entre 1549 até 1553, se eu não me engano. E como Tomé de Souza, nascido aqui em São Pedro de Rates, se tornou o primeiro governador-geral do Brasil, a gente consegue entender que a história do Brasil e a história de São Pedro de Rates, elas se entrelaçam nesse período de 1549 a 1553. E você que segue a gente, que é soteropolitano, foi esse senhor aqui que fundou a sua cidade. Fundou a cidade de Salvador, na Bahia. Na Bahia. Terra boa, hein? São Pedro de Rates também é famoso por fazer parte da rota dos peregrinos que estão a caminho de Santiago de Compostela. É aqui na vila de Rates que está sediada o albergue São Pedro de Rates, que é o primeiro espaço criado aqui em Portugal na época moderna para receber os peregrinos que estão no caminho de Santiago. E aqui acima do albergue aqui do peregrino, temos aqui o Largo de Santo Antônio, com a capelinha aqui de Santo Antônio.
bem bonitinha, né? Eu me lembro que quando a gente veio aqui, eu acho que foi em 2022 ou 2021, depois da pandemia, a gente passou por aqui, mas estava fechado. E hoje está aberto. E é bem diferente estar aberto, porque ultimamente tem estado fechado, né? Todas as igrejinhas e as capelas têm estado fechadas aqui por razões de segurança das artes sacras. Depois de termos caminhado mais ou menos 14 quilômetros, ter mostrado aqui um pouquinho do centro e da história aqui da Vila de Rates, né? Como ela se interligou com a história, um pouquinho da história do Brasil. Agora nós vamos procurar um lugar para comer, encher a barriga e tomar uma cervejinha. Porque eu tô cheio de fome aqui, até agora não comeu. Vamos procurar para tomar uma cerveja e uns tremoços, se tiver, né? A gente tem que tirar um gosto. Tem que comer alguma coisa também. E chegamos aqui no Macedos Bar. A cervejinha já tá gelada. Pegamos aqui uns tremoços e agora estamos aguardando a nossa tocha mista. Porque depois de caminhar mais de 15 quilômetros, porque a caminhadinha dentro da freguesia, né, também conta. Deu uma caminhada boa aqui pelo centro aqui da vilinha. Mas agora vamos matar a fome, porque ainda temos que caminhar mais 14 quilômetros pela frente. E chegou aqui a nossa tosta mista. Tá aprovada? Tá muito boa, tem bastante queijo, excelente. Um bom lugar para você que é peregrino aqui, ó, fazer seu café da manhã. E vocês aí, vocês que costumam comer tremoços? Eu como tremoços com casca e tudo. A Luciene, ó, tem essa mania de deixar a casquinha ali. Vocês aí, como é que fazem? Você come com casca ou come sem casca? Deixa nos comentários aí pra gente. Vamos ver quem é que vai ganhar, se sou eu ou o Léo. E agora que já estamos alimentados, nós vamos voltar para o nosso ponto de partida e seguir em busca de novas aventuras.